palavra na vida hoje nos convida a bendizer a Deus que salva os que nele esperam. Hoje o Senhor me pede de orar por você que tem esperado nele. A palavra hoje narra um episódio onde uma mulher muito honrada, Susana, foi acusada injustamente por duas pessoas. E eram dois anciãos do povo que tinham também a incumbência de julgar as causas do povo de Israel. Mas eles haviam sido corrompidos pelo poder e há muito tempo vivenciavam uma vida de duplicidade, uma vida de aparência. E narra então a Escritura que aqueles dois anciãos, pervertidos pelo pecado, tentaram seduzir Susana, mas não tiveram êxito. Então eles tramaram contra ela. Você pode ler essa narrativa no livro do profeta Daniel, no capítulo 13. E Susana, uma mulher valorosa, fiel a Deus, ao ser impelida por aqueles dois anciãos a cometer o pecado, ela resistiu. Mas por ter resistido foi acusada injustamente por aqueles dois de adultério com um jovem fictício, porque ele não existia. Mas eles disseram e afirmaram e chamaram o povo e testemunharam contra ela. E a tradição afirmava que o testemunho de duas pessoas era tido como verdadeiro. E então Susana foi condenada a ser apedrejada. Ela, mãe, uma mulher honrada, esposa, ali na presença dos seus pais, dos seus filhos, elevou a voz a Deus e clamou ao Senhor, porque ela conhecia ao Deus a quem ela havia acabado de honrar por não aceitar viver o pecado. E Susana, chorando, disse em alta voz: ó Deus eterno, que conhece as coisas escondidas e sabe tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz do que esses maldosamente inventaram ao meu respeito. E a palavra de Deus afirma que o Senhor escutou sua voz, e enquanto a levavam para a execução, Deus suscitou o Espírito Santo de um adolescente chamado Daniel. E Daniel então clama em voz alta: eu sou inocente do sangue desta mulher. E nisso todo o povo para e pergunta o que ele estava dizendo. Ou seja, Deus, que conhece todas as coisas, moveu o Santo Espírito daquele jovem, moveu pelo Espírito Santo que habita nele, que habita em cada um de nós, a ele abrir a boca, a não ficar calado diante das injustiças que ali estavam sendo cometidas. Primeiro, de acusar de adultério uma mulher íntegra, e segundo, porque iriam tirar a vida de uma mulher inocente. E Daniel, ao abrir a sua boca e falar aquilo que ele acreditava no seu coração, fez com que o povo voltasse à sensatez. E narra o episódio que Daniel provou ser falso o testemunho daqueles dois anciãos. Eles que então tentaram condenar aquela mulher inocente à morte, foram condenados e sentenciados à morte por terem levantado falso testemunho, acusado uma mulher inocente e ter testemunhado contra eles mesmos que eles já haviam feito isso com várias outras filhas de Israel. Meu irmão, minha irmã, esta palavra de Deus quer nos dizer que Ele salva todos os que neles esperam, porque Ele conhece a sua situação. E eu quero orar por você, porque o Senhor me pede de orar por uma pessoa que tem sofrido injustiça. Você foi injustiçado na sua vida, até hoje você traz sequelas dessa situação. Você sabe que é inocente, mas assim diz a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os construtores. E porque você confiou a sua causa a Deus, é Ele que está edificando a sua casa, edificando a sua vida. Você não conseguiu e também nem tentou se defender, porque confia no Senhor. Por isso Ele mesmo se levantou para defender a sua causa. Porque ao apresentar a sua vida a Deus, sabia que Ele poderia, no momento oportuno, fazer justiça a você. Por isso, receba neste momento esta graça de Deus. É Ele mesmo que está agindo e toda a vitória que você precisa na sua vida, em todas as áreas, está sendo te entregue hoje por esta palavra. Bendiga agora ao Senhor Deus, que salva todos aqueles que nele esperam. Davi, o rei de Israel, que foi aquele que recebeu o testemunho do próprio Deus, encontrei Davi, homem segundo o meu coração, que em tudo fará minha vontade, ele mesmo afirmou: nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. No livro dos Provérbios, a sabedoria de Deus nos ensina, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Você compreende essa implicação para o soldado? Essa palavra significa que quando o Senhor diz vá para a batalha ou faça o que deve ser feito, o guerreiro de Deus não para de esperar nele. Ele se prepara, é verdade, para a batalha, com uma grande expectativa, mas é o Senhor que dá a vitória a ele. E o soldado sabe disso, mas ele sabe que ele deve se preparar, mas esperando somente no Senhor. Tanto não importa se estamos em quietude ou estamos em ação, o que importa é termos esta atitude de espera, sabendo que, por mais que eu faça, é do Senhor que eu devo esperar a vitória, pois Ele liberta todos e salva a todos que nele esperam. Enquanto estivermos nessa posição correta, Ele fará uma obra sobrenatural em nossa vida. Assim como fez na vida de Susana. Susana ali estava indefesa, ela não tinha mais do que fazer, a não ser clamar a Deus, e foi o que ela fez. Esperou no Senhor, sabia que Deus iria agir no momento oportuno, como de fato fez, suscitando em Daniel o Espírito Santo. Este é um ensinamento. Quando as circunstâncias conspiram e quer te colocar sob pressão, às vezes até o extremo, ore, se acalme, mantenha a esperança e a expectativa que Deus, no trabalho dele, está agindo. Então, antes de fazer qualquer coisa, busque ao Senhor, busque o seu conselho e se acalme. Avalie aquela situação que você está vivendo, que você está enfrentando, e pense na maneira mais adequada e correta de agir. Deus vai te inspirar. Susana ali poderia ter agido de tantas outras formas, mas o que ela fez? Ela orou. E por ter orado a Deus, e ela poderia ter orado no seu coração apenas, mas ali ela orou em voz alta, o que fez com que Daniel ouvisse e o povo também ouvisse a sua oração. E sobretudo, claro, Deus iria ouvir tanto no silêncio quanto quando ela falou em voz alta. Mas ali o orar em voz alta fez com que ela manifestasse aquilo que estava no seu coração para todos. Quando o povo estava
no deserto, saindo do Egito, eles se apavoraram porque viam um exército do faraó que os perseguia, mas Moisés disse para eles: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Ele trará para vocês um livramento hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Quando alguém se desespera, ela age por impulso, age pelo medo e não sabe o que fazer. Então a melhor atitude é acalmar-se e esperar no Senhor. Fazer a oração e ter certeza: Deus está me ouvindo. Quando uma pessoa vai ao médico com alguma enfermidade, o médico receita para ela, prescreve um medicamento e manda que ela faça algumas ações e tome aquele medicamento. E assim ela faz. Da mesma forma, quando nós oramos, apresentamos a Deus nossa situação, Deus vai nos dar um direcionamento. Quando Davi assumiu o reino de Israel como rei, após a morte de Saul, os filisteus estavam cercando o povo de Deus. Então Davi orou, e buscou o Senhor em oração para que ele tivesse um direcionamento. Ele perguntou de forma muito clara ao Senhor: eu devo esperar aqui parado ou devo atacar os filisteus? Tu o entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Portanto, a palavra de Deus para Davi não foi: fique quieto agora. Então, percebe como confiar no Senhor, às vezes ele vai me dizer espera, às vezes ele vai dizer vá. Mas em todas elas, tanto esperando um tempo, tanto agindo, eu espero no Senhor. É Ele que vai dar a vitória. Não sou eu que ganho a batalha. É Deus que vence por cada um de nós. Veja que Davi perguntou: tu entregarás nas minhas mãos se eu for? Sim. Então Davi foi e lutou e venceu. Então ele não resolveu o problema com as suas próprias mãos, porém esperou em Deus, mas lutando e confiando na sua graça. Muitas vezes nós pensamos que esperar é só ficar quieto. Também pode ter momento que você deve esperar quieto, Porém, quando também estamos trabalhando, preparando o que é importante, às vezes até mesmo passando noites acordados, estudando, trabalhando duramente, não significa que nós deixamos de esperar, pois mesmo quando estamos realizando alguma atividade, há uma atitude de espera, desde que eu tenha clareza que eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me inspirou, mas sabendo que é Ele que vai dar a vitória. Então, por isso a palavra diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. E isso vale para todos os momentos da nossa vida. Susana, ali naquele momento, ela estava totalmente indefesa, porque a armadilha que foi armada para ela, quando você lê o texto, você vai perceber o contexto, no livro do profeta Daniel, no capítulo 13, quando você vê o contexto, vai ver que ela não tinha saída, mas ela continuou esperando no Senhor, mesmo no último segundo de sua vida. E ali Deus agiu poderosamente e lhe deu a vitória. Portanto, mesmo que fiquemos quietos e nos sentemos esperando, ou que estejamos ativos no trabalho, tenhamos isto em comum, que nós estamos esperando no Senhor, e que tenhamos então sempre um espírito de expectativa de que no final, o resultado final está nas mãos do Senhor. A vitória para nós cristãos, em todas as situações da nossa vida, não depende do trabalho que nós fazemos, ou de trabalho de homens poderosos, ou de recursos humanos, mas vem do Senhor.
Deus trabalha por todos aqueles que esperam nele. Ele nos protege, ele nos defende de todo mal, de todo perigo. Por isso glorifica o Senhor com a sua vida. Bendiga a Deus que salva os que nele esperam. Diga: eu quero ter, Senhor, esta palavra na vida. Quero viver bendizendo a Deus que salva o que neles esperam. Vamos orar neste momento a couraça de São Patrício, nesta campanha de oração que estamos fazendo. Você tem a certeza que Deus mesmo está lutando a seu favor. Levanto-me neste dia que amanhece por uma grande força, a invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra e solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a incantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra os saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo sob mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos os a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. Diga amém, Senhor, eu tomo posse desta graça. Coloco esta couraça, esta oração. A oração é uma arma poderosa, tudo pode ser mudado pela força da oração. Assim como Susana orou a Deus naquele momento e o Senhor interviu naquela situação, você também agora, estando orando neste momento comigo, tenha certeza que Deus já está agindo na sua vida, porque Ele é fiel. Ele vem em auxílio de todos aqueles que nele esperam. Bendiga ao Senhor Deus nesse momento, pois Ele salva os que nele esperam. Pai, em nome de Jesus, eu peço neste momento por esta pessoa a quem o Senhor me pede de orar neste dia. Que ela possa sentir toda a tua bênção, toda a tua graça atingindo a sua vida, envolvendo ela, colocando ela em segurança. Caia por terra agora, Senhor Jesus, todas as armadilhas
do inimigo, todas as artimanhas que o inimigo tem contra esta pessoa, para que ela não caia, Senhor Jesus, e permaneça de pé. Pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que seja desfeito agora todo e qualquer mal que foi realizado com intenção de prejudicar a vida desta pessoa. Reflete agora, Senhor Jesus, em sua face a luz que emana da Tua glória, para que todos aqueles que olharem nela, assim como olhando em Moisés, vejam a Tua glória nela, Senhor. Para que ela possa, Senhor, brilhando assim, afugentar todas as trevas ao seu redor e em todos os lugares onde ela chegar. Abençoa a sua família, abençoa o seu trabalho, abençoa os seus projetos, suas empresas, empreendimentos. Abençoa tudo aquilo que ela tocar, Senhor, para que a Tua glória seja conhecida, para que o nome de Jesus seja amado, ó Pai. É que nós pedimos isso. Confirma agora sobre esta pessoa a Tua bênção. Livra de todo perigo, de todo mal. Ordena, Pai, em nome de Jesus, peça pela força que lhe é própria, que todo mal, todo espírito maligno, que de alguma forma molesta a vida desta pessoa, ordena que saia agora e se prostre aos pés da Tua Santa Cruz, todo espírito de divisão, de discórdia, de enfermidade, de desespero, de acusação, Senhor Jesus, de condenação, todo espírito de mentira, todo espírito de engano, que se prostre agora aos pés da cruz de Jesus. E creio que nesse momento são acorrentados por São Miguel, São Rafael, São Gabriel. São pisados pelos calcanhares da Virgem Maria, a nossa mãe aqui presente, no coração da qual eu refugio esta pessoa. E creio que já não tem mais nenhum poder para causar mal em sua vida. E proíbe, ó Pai, em nome de Jesus, que voltem a prejudicá-la. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dê o seu amém a esta palavra, meu irmão, minha irmã. Tome posse na sua vida. Bendiga ao Senhor Deus, que salva os que nele esperam. Peço para você, se você deseja participar desta obra evangelizadora, de ser também você um anunciador do amor, da misericórdia de Deus, compartilhar esta oração com as pessoas que você ama, orar por ela, interceder e ter a certeza. O Senhor disse: abençoarei aqueles que te abençoarem. Por isso, também, se você pode, nesse momento, compartilhe, curta esta oração para que a plataforma distribua para tantas outras pessoas que nesse momento estão precisando ouvir e acolher a palavra de Deus. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo.